Viva! Boas práticas de mediação e conciliação.dn. Respondendo aqui em especial a dúvidas e curiosidades, eu partilho também dicas e aprofundo técnicas em relação ao processo de mediação. E o desafio é falar sobre uma situação que é, bom, após as narrativas dos mediados, o mediador congela, fica sem saber o que fazer e como é que ele vai prosseguir a mediação. E aí, como sair dessa situação, o próprio mediador? Eu gostava que vocês lembrassem do foco no roadmap que eu já desenvolvi e trabalho com aqueles que estão comigo nos programas de mediação.dn. Então nós precisamos de entender que, assim como existe um antes para os mediados e para os advogados, também existe um antes para um mediador. E existe um durante e um após o processo de mediação. E dentro do processo de mediação existem algumas etapas que nós precisamos não só de aprofundar, como de aprimorar e ter sempre presente porque é que eu estou aqui, o que é que eu estou a fazer e o que é que eu vou entregar nesta etapa da mediação. Se nós estamos no momento da narrativa dos mediados e dos advogados, significa que nós estamos no início do processo de mediação. E aí importa entender que nesse início aquilo que vai ocorrer são declarações de abertura, mediados, advogados e do próprio mediador, definição dos temas relativamente aos quais nós vamos trabalhar o processo de mediação e, muito importante, elaboração da pauta ou da agenda de trabalho. Então esse é o foco. Aí, a outra questão que nós precisamos de lembrar é relativamente a quais são então as principais funções do profissional da mediação. Então, lembrem, nós precisamos de trazê-las pela positiva. Isto significa dizer que o mediador e a mediadora, na sua atuação, vão auxiliar a que todos entendam efetivamente o problema, a situação, a sua origem, as pretensões e quais as diferenças, porque se eles chegaram ali é porque eles têm divergências. Aí, além dessa função, os mediadores vão estimular a que sejam identificados interesses, necessidades e valores, porque as posições eles vão trazer na declaração inicial. E também vamos instigar a que sejam construídas possibilidades de solução consensual. Então, se nós vamos facilitar a comunicação, provocar o diálogo, incitar o tratamento das diferenças e estimular a criatividade, nós precisamos de lembrar das técnicas e das ferramentas que nós temos para alcançar esses resultados. E aí eu diria, bom, se eu congelei a seguir aos mediados falarem, eu preciso identificar porquê. Que informação é que eles trouxeram, que forma de se comunicar é que eles trouxeram que me congelou. Para isso, eu preciso, óbvio, de aplicar uma pausa, o silêncio e a reflexão. Se eu não quero que eles sintam que eu estou a fazer essa pausa, esse silêncio ou essa reflexão, eu preciso de ganhar tempo. Como é que eu posso ganhar tempo? Fazendo uma pergunta genérica ou limitando-me a dizer alguma questão, a questionar alguma palavra ou alguma frase que foi trazida e que eu não entendi o contexto ou que seria interessante ser mais aprofundada. E nesse momento eu vou-me então preparar, porque aquilo que eu preciso de fazer após as narrativas deles é uma recontextualização, não paráfrase, por favor, não façam paráfrase a seguir às narrativas deles, porque isso vai fazer uma repetição e não vai ajudar àquilo que vocês têm de fazer. Vocês precisam de fazer eventualmente resumos, o resumo possível, não se preocupem com detalhes neste momento do processo de mediação. Ou, como eu disse, uma nova pergunta. Gostariam de acrescentar algo? Qual a vossa expectativa com o processo de mediação? Qual é a vossa maior preocupação? Então, perguntas genéricas que não tenham de ver de forma aprofundada com aquela situação em concreto. Ok? Bom, então com isto, aquilo que nós estamos então a desenvolver é o seguinte: se eu escuto as narrativas dos mediados e se eu escuto as narrativas dos advogados, eu tenho que ter muito presente qual é que é a tarefa que eu tenho que entregar a seguir. Isto é, eu escuto com que objetivo? Foquem, eu escuto para fazer um resumo, para identificar os pontos que eu vou colocar na pauta, na agenda de trabalho,
sobre o que é que nós vamos conversar aqui nas nossas reuniões, sobre o que é que nós vamos aprofundar no processo de mediação, ou seja, quais são as vossas preocupações. E também, óbvio, quais são as expectativas que vocês têm em relação ao processo de mediação. Então, mais do que o confronto de ideias, mais do que identificar que eles têm posições antagónicas, divergentes e que para eles, naquele momento, elas são incompatíveis e inconciliáveis, na qualidade mediadora eu preciso de fazer essa escuta ativa, integrativa e empática, como vocês já sabem que está lá no triângulo consensual, aprofundar o necessário naquele momento. Repito, não façam paráfrase, façam recontextualização, façam resumos, façam perguntas, mas, e essencialmente, aquilo que vocês precisam de devolver é como se estivessem a dar um feedback do que vocês entenderam que para eles é efetivamente importante. Um feedback do que vocês entenderam que eles precisam de trabalhar ou de aprofundar. Um feedback sobre onde está a divergência, onde está a oposição. Porque reforçar aquilo que eles trazem, na verdade, é reforçar posições. E não é isso que se pretende neste momento inicial da mediação. Neste momento inicial da mediação, em que nós vamos então fazer com que o processo, no fundo, comece a desenvolver, o que nós pretendemos é que eles enxerguem qual é que é o cenário atual, qual é que é a dificuldade que eles estão a vivenciar. Certamente aqui em outros vídeos vocês já me escutaram dizer que a mediação, ela só é o processo adequado quando a negociação não deu certo, por alguma razão, barreiras na comunicação, impasse na construção de soluções, não conseguirem vislumbrar eventualmente quais é que são as outras possibilidades, quais é que são as opções, ou acreditar que as alternativas são melhores que as opções. São variedíssimos os motivos pelos quais a mediação é um processo adequado, é o processo mais adequado e faz sentido aqueles sujeitos estarem ali à vossa frente para vocês mediarem. Mas aquilo que importa é até que ponto é que vocês sabem efetivamente e têm essa confiança e essa segurança de iniciar o processo de mediação através destas questões e destas dicas que eu aqui trouxe e também de vocês saberem gerenciar as dificuldades que surgem, porque mediar é uma tarefa que todos os dias ela vai mudar. Porquê? Porque todos os dias eu mudo e por isso eu não tenho um roteiro, um script que eu vou ali ler e que eu vou decorar e que eu vou apresentar. Eu preciso de estar preparada para o imprevisto. E muitas das vezes esse imprevisto pode acontecer, muitas das vezes acontece com os mediados, nós não estamos a contar com a reação ou com a atitude deles, mas também precisamos estar preparados para o imprevisto que pode acontecer connosco. E um deles é, efetivamente, eu congelar após a narrativa dos mediados. Então, já ficaram aqui as dicas sobre algumas formas de sair desse impasse pessoal. Eu diria que a que eu mais aconselharia era vocês fazerem uma outra pergunta para que eles tragam mais informações e a partir daí vocês consigam organizar as vossas ideias. Então, uma pergunta mais abrangente, uma pergunta mais aberta possível sobre, na verdade, do que tudo o que vocês trouxeram, hoje, qual vocês diriam que é a vossa maior preocupação? Então vejam, ela é genérica, ela é aberta, ela é bem aprofundada e ela demanda que seja trazida muita informação. E a outra, qual a vossa expectativa com o processo de mediação? Também dessa forma eu ganho tempo e eu fico mais esclarecida sobre aquilo que eles acreditam que a mediação lhes vai entregar. Bom, depois compartilha aqui nos comentários o que é que a minha fala te despertou, quais é que são as realidades que você já vivenciou, quais foram os apertos relativamente aos quais você já passou e já teve que enfrentar. Partilhe com alguém que precise deste conteúdo ou guarde para ver e rever com mais tempo. Da minha parte, até ao nosso próximo encontro.